Mistério para a polícia. Partes de corpos aparecem na Baía de Vitória. No domingo, um crânio foi encontrado. Show na praia de Camburi termina em confusão e uma mulher é baleada na perna. O público, segundo a polícia, foi o dobro do esperado. Flanelinha é preso por ameaçar e tentar extorquir dinheiro de motorista. No Dia Mundial de Combate à Hepatite, o alerta para o alto número de casos aqui no estado. E ainda, as dificuldades enfrentadas por ONGs que cuidam de animais abandonados. E como você pode ajudar. O Hora News Espírito Santo começa agora. Um caso intriga a polícia. Nos últimos dias, pedaços de corpos humanos apareceram em vários pontos da Grande Vitória. Ontem, uma cabeça foi encontrada no Forte São João. A população está assustada e preocupada. O crânio foi encontrado próximo ao antigo terminal Dom Bosco. Bombeiros, policiais militares e perícia estiveram no local. Surpresas, várias pessoas acompanharam o trabalho. As imagens feitas por celular mostram o momento em que o membro é colocado dentro de um saco plástico. Depois de recolhido, o crânio foi levado para o Departamento Médico Legal para análise. Nos últimos 15 dias, várias partes de corpos humanos foram encontradas na Grande Vitória. 2 braços foram recolhidos, um no valão de São Torquato, em Vila Velha, e outro na Beira-Mar, em Vitória, próximo ao INSS. Aqui no valão de Jardim América, em Cariacica, foram recolhidos um tronco feminino e 8 pernas. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece por aqui. É difícil, tá? A gente conviver com isso, achar corpos aí cortados, entendeu? Então fica difícil para nós, entendeu? Faz lá fora e traz para jogar para outro, igual o Jardim América aqui no valão mesmo, mata fora e joga para cá. Em março do ano passado acharam de novo, aí acharam também vários pedaços, coxa, perna, tronco, cabeça, tudo de novo. Por que vocês acham que isso acontece aqui em Jardim América? Por causa do tráfico de drogas. Eu acho que está envolvido sim com disputa de tráfico, porque eles voltam da cadeia, querem tomar o tráfico de novo, aí começa aquela disputa e um mata o outro, aí encontra aí esses pedaços, acaba brigando. A gente fica com medo, principalmente porque essa região aqui ficou tomada pelos usuários de drogas. A Polícia Civil, responsável pelas ocorrências, não quis gravar entrevista, mas, por nota, a assessoria de comunicação disse que os casos continuam sob investigação e que até agora ninguém foi detido. E para falar mais sobre esses casos, eu converso agora com o nosso comentarista em segurança pública, Paulo César Gomes. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O que a gente pode dizer? Esses casos estão ligados, Paulo César, por serem muito semelhantes? Olha, Adriana, eles podem estar ligados em relação à semelhança do que foi apresentado em relação ao achado dos membros. Mas isso tudo só pode ser confirmado através das investigações policiais. No Estado, se nós tivéssemos aqui um banco de dados de DNA, poderíamos aí fazer uso desse banco de dados para identificar essas pessoas, caso essas pessoas tivessem envolvimento com o crime ou mesmo elas tivessem sido condenadas. Agora, por que essas pessoas são esquartejadas, Paulo César? É uma forma de dificultar o trabalho da polícia? É realmente uma covardia, uma punição muito severa? Bom, primeiro, é para dificultar a investigação policial. Segundo, para mostrar a força do crime, de quem está comandando o crime em relação a isso. Eles fazem esse esquadrejamento para que as pessoas sintam os adversários no crime, falam, ele é perigoso, ele tem realmente uma força muito grande em termos de maldade. E isso afugenta até os próprios adversários. Pela característica aí do crime, Paulo César, existe aí a suspeita de que seja queima de arquivo, por exemplo? Olha, pode até ser também. Mas aí queima de arquivo você já vai entrar numa área onde tem pessoas envolvidas com conhecimento ou próprios policiais também investigando pessoas que tenham algumas informações contra. Então é uma série de situações em que só as investigações poderá direcionar exatamente o porquê e como aconteceu exatamente isso. Nós vimos a moradora falando ali que ela acredita que esses casos têm relação com o tráfico de drogas. Algumas vezes sim, o tráfico de drogas, determinadas organizações criminosas também, atrito entre eles, divergência entre os marginais, podem ocorrer isso.
mas o tráfico de droga sempre está envolvido, quer queira ou não, em algumas situações dessas. A Polícia Civil disse que não vai comentar o caso, não vai comentar o assunto para não atrapalhar as investigações. Mas como é que a polícia deve trabalhar daqui para frente, Paulo? É esperar o resultado da perícia? Sem esse resultado fica realmente complicado trabalhar? Exato. A Polícia Civil está agindo corretamente de não divulgar em que fase das investigações, como vai proceder as investigações, porque aí você pode perder algumas provas. E é essencial que você mantenha o sigilo para que você possa chegar ao autor ou autores dessa situação. Mas uma coisa a gente pode afirmar, né, Paulo César? É bastante estranho, de repente, em vários pontos da Grande Vitória, aparecerem aí pedaços de corpos. Infelizmente isso ocorreu, mas a gente pode até afirmar também que pode partir dessas áreas que tem alguma incidência criminosa, principalmente você correndo a maré, você pode até ter um sentido como começar a investigar. E outra coisa, você pode investigar também pessoas desaparecidas, que é comunicado de desaparecimento. Aí sim funciona o banco de dados. No Brasil, ele ainda não existe o banco de dados de pessoas desaparecidas, o DNA das famílias, para deixar no banco de dados criminal para procurar e para saber se a identificação de algum corpo se assemelha àquilo ali. Aí aquele trabalho todo de procurar o dentista, tentar encontrar a arcada dentária. E aqui não tem, aqui só tem exatamente sobre as pessoas criminosas, aquelas que cometem crimes violentos e crimes hediondos. É obrigatório os condenados a ceder exatamente o DNA para arquivos criminais, mas só poderão ser utilizados caso haja necessidade de instauração de inquérito e também com autorização judicial. Não para uma comparação. Não com uma comparação simplesmente. Mas na Europa já existe pessoas que estão desaparecidas, a família se propõe a deixar o DNA para que seja feito um confrontamento com algumas pessoas achadas sem identificação aparente. Tá certo, Paulo César, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Ok, Adriana, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, e a polícia prendeu um flanelinha por ameaçar motoristas em uma rua de Bento Ferreira, aqui em Vitória. O detalhe é que o flanelinha já tinha várias passagens, inclusive por homicídio. O pneu é colocado no lugar. Ele foi furado por um flanelinha que circula por esta rua em Bento Ferreira, na capital. Mas a vida do proprietário do veículo estava em risco. E o pior poderia ter acontecido. A vítima preferiu não se identificar, mas em relato dela para a polícia, ela se manifestou dizendo que foi ameaçada pelo flanelinha por 2 vezes na sexta-feira. E esse flanelinha não se deu por satisfeito. E o resultado foi esse aqui, ó, pneu furado. A polícia foi chamada e prendeu o flanelinha. A solicitação da pessoa que tinha o veículo lá danificado, nós viemos no local verificar, ele apontou a pessoa, Natanael. Nós viemos conversar com ele para averiguar a situação, a certeza. Só que ele pegou e começou a agredir a gente verbalmente e começou a ameaçar o cara, a vítima, suposta vítima, num local aqui, falando a ameação de morte, mandando anotar a placa do carro, que depois ele ia vir matar o cara. Falou um monte de besteira. O flanelinha Natanaelson Ribeiro, 28 anos, ficou injuriado. Disse que foi intimidado pela polícia e que não fez nenhum tipo de ameaça para ninguém. Polícia, pô, me intimidando como policial e eu falei com ele que eu não aceito isso não, entendeu? Mas por que ele tava te intimidando? Ele tava me intimidando porque a rua é pública. Eu falei com ele, mas mesmo assim, por você ser policial, pô, dá uma força a nós aí, um dinheiro, qualquer coisa pra ajudar. Falei com ele que tava vigiando e aconteceu isso aí, normal. Segundo a polícia, Natanaelson tem várias passagens por roubo, furto, tráfico e homicídio. Na rua tem escolas e funcionam órgãos públicos do município. Várias pessoas que têm o costume de deixar o carro no local já foram ameaçadas pelo flanelinha. Tem um cara com várias passagens na polícia, o cara veio de trabalhar, tranquilidade, tem oportunidade de trabalhar e vem aqui ameaçar os outros de morte e vem fazer coisas absurdas aqui na rua. Isso aí a gente não permite aqui na rua, não. Enquanto a gente estiver trabalhando, a gente não vai permitir isso. Natanaelson foi autuado por extorsão e desacato. De acordo com a polícia, ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. E no próximo bloco, o show na praia de Camburi termina em confusão. E ainda o alerta para o alto número de casos de hepatite aqui no estado. A gente volta já.